Olá, tudo bem? Bem-vindo novamente ao nosso curso Felicidade e Realização. Muito bom ter você de volta a esse assunto tão interessante para a nossa vida. Na aula passada, nós terminamos deixando clara a sua responsabilidade ao fazer esse curso, para que os resultados sejam excelentes. Hoje eu vou começar falando que nós temos, durante o curso eu vou apresentar 7 pecados fatais contra a felicidade e 7 antídotos para esses pecados fatais. Então, durante o curso nós vamos mostrar, vocês se lembram da analogia do balão como se fosse a felicidade. Então, durante o curso nós vamos continuar utilizando essa analogia, mostrando que os 7 pecados capitais e fatais contra a felicidade seriam como se fossem furos nesse balão que esvaziam a nossa felicidade quando não chegam a estourar e invalidar totalmente o balão. Então fique atento e acompanhe nessa sequência tanto os pecados quanto principalmente os antídotos contra esses pecados. Então vamos ao primeiro pecado fatal contra a felicidade. E pode ser que você desde já identifique práticas que você venha fazendo e que faça muito sentido na questão de por que então muitas vezes a sua felicidade não está sendo duradoura ou não está sendo da melhor forma possível. O primeiro pecado é a desvalorização da felicidade. E aqui tem algo muito interessante. Por quê? As pesquisas mostram que as pessoas respondem como sendo felicidade o que elas mais desejam, o que é mais importante para elas, em uma pesquisa, em um questionário com 12 objetivos possíveis. Então essa pesquisa foi já aplicada em vários países do mundo, com milhares de pessoas, e são apresentados 12 objetivos para as pessoas, para que ela escolha um como mais importante. E felicidade sempre ganha como o objetivo mais escolhido. Pois bem, se felicidade é uma das coisas mais importantes para nós, por que o primeiro pecado contra a felicidade seria a desvalorização da felicidade? Será que nós fazemos isso? Será que eu faço isso, que você faz isso? Vamos ver. O que significa desvalorização da felicidade? Sacrificar a felicidade por outras coisas. E aí você pode pensar, não, eu não sacrifico a felicidade porque para mim ser feliz é o principal objetivo. Vou dar aqui alguns exemplos para ver se você se encaixa nisso. Por exemplo, em um restaurante por quilo, você chegou no restaurante e tem um valor alto, muitas vezes o quilo, e você se vê na frente daquele buffet maravilhoso com várias opções e tudo mais. Você escolhe ser feliz colocando no seu prato o alimento que você mais gosta, ou você escolhe encher o seu prato de algum item de valor agregado maior? Por exemplo, picanha, camarão, algum outro alimento que você consegue ter o seguinte raciocínio: eu vou dar prejuízo nesse quilo, eu vou pagar bastante, mas eu vou comer proporcionalmente. Muitas vezes a gente faz isso, eu já me vi fazendo isso. Ao invés de encher o prato com alimentos talvez que eu goste mais, como salada ou algo assim, eu prefiro colocar outros alimentos que sejam mais caros, porque aí eu tenho a sensação que meu dinheiro está realmente sendo bem aplicado naquele quilo. Então é um exemplo muito simples de como nós desvalorizamos a felicidade em prol de outras escolhas. Outro exemplo que talvez você vá se identificar: nos relacionamentos. Vamos supor que seu namorado ou sua namorada, que está fora do peso,
tem estado daquela maneira e sem motivação e comendo às vezes excessivamente, e você já venha falando há muito tempo: olha, você precisa fazer um regime, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa cuidar da saúde, aparentemente sem efeito algum. Entretanto, um belo dia, o seu namorado chega e comenta com você que em algum lugar, ou no trabalho, ou em algum lugar, ele encontrou uma personal trainer maravilhosa, muito competente, e que apresentou para ele as maravilhas de emagrecer e de ter uma vida mais saudável e de fazer exercícios com regularidade. Qual a sua reação? Você fica feliz, porque afinal de contas esse era o seu objetivo também, ou você não perde a oportunidade de falar: eu estou falando isso para você já tem muito tempo, e ficar bravo inclusive porque ele ouviu outra pessoa e não você? Quantas vezes nós desvalorizamos a felicidade porque queremos estar certos? Todos nós já ouvimos a frase: você quer ser feliz ou quer estar certo? Mas muitas vezes nós sacrificamos a felicidade por querer estar certo, por querer provar determinado ponto de vista. Na escolha profissional isso é muito comum. Existe a desvalorização da felicidade para escolher determinada carreira, determinada atividade, ou porque o mercado paga mais, ou porque já é uma profissão tradicional da sua família. Então, muitas vezes nós acabamos desvalorizando a felicidade nas nossas escolhas e optamos por carreiras com as quais não nos identificamos, não gostamos, não temos aptidão, por outras situações, seja financeira, influência familiar, influência da sociedade e outras coisas. Um estudo muito interessante foi realizado, onde se apresentou para as pessoas duas descrições de cargo. O cargo A seria um cargo com desafios baixos, mas com recompensas altas, ou seja, o cargo não oferecia grandes desafios intelectuais, desenvolvimento. Em contrapartida, tinham benefícios muito bons e remuneração muito boa. O cargo B é o contrário. Teriam vários desafios, várias oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal, com benefícios e remuneração mais baixa. E as pessoas que participaram dessa pesquisa tinham que responder para elas qual dos dois cargos elas escolheriam. Eu tenho aqui o resultado. 43% respondeu que escolheria o A, ou seja, aquele de salário maior, mas de desafio menor, e 57% respondeu que escolheria o B. Ficaria mais ou menos um empate técnico entre se eu escolho um desafio profissional maior ou se um salário maior. Entretanto, quando eles mudaram a pergunta e utilizaram uma técnica projetiva muito comum na psicologia, que faz com que a pergunta saia do pessoal e vá para um genérico. Por exemplo, quando eles perguntaram: uma pessoa em momento de escolha de carreira, qual opção ela faria? Ou seja, eu tiro de você e coloco como se fosse uma terceira pessoa. O resultado foi muito interessante. 80% das respostas apontaram a escolha para o cargo A e 20% para o cargo B. Ou seja, quando as pessoas podem efetivamente responder o que elas verdadeiramente pensam e não só o que elas podem achar que é socialmente aceitável, elas optam por sacrificar um trabalho com maiores desafios e melhores chances de crescimento e desenvolvimento em prol de remuneração superior. Isso é similar a algo da sua vida? Tem alguma coisa a ver com o que nós vivemos hoje? Quantas pessoas sacrificam o que gostam de fazer em busca de dinheiro, status, posicionamento e desvalorizamos a felicidade?
Eu encontro muitos clientes de coaching de carreira na faixa dos 40, 45 anos, que estão totalmente insatisfeitos por terem feito escolhas na vida que não tinham nada a ver com o seu grau de satisfação e busca pessoal. É mais um exemplo de como nós desvalorizamos a felicidade. E aí a gente acaba falando no paradoxo da felicidade, que é, se felicidade é tão importante, por que nós acabamos desvalorizando? Uma das respostas provavelmente é porque todos nós temos crenças negativas a respeito da felicidade. O que são crenças? São pensamentos que nós temos e que nós acreditamos que sejam verdades absolutas. Na maioria das vezes nós nem questionamos essas crenças, esses pensamentos. E com relação à felicidade não é diferente. Você e eu, nós temos pensamentos equivocados a respeito da felicidade. Como, por exemplo, a felicidade vai me deixar acomodado, preguiçoso. Claro, pensamos, se eu for feliz, se eu tiver tudo o que eu quiser, o que me motivará a continuar buscando um desenvolvimento maior? Ou a felicidade vai me deixar egoísta, uma vez que eu for feliz, eu não vou querer compartilhar com os outros. Ou a felicidade é passageira. Tudo isso depende de como nós definimos a felicidade. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Alguns dados para você sobre felicidade. Pessoas felizes são, comprovadamente em pesquisas científicas, pessoas felizes são mais criativas, veem mais oportunidades e alternativas, são mais resilientes, possuem mais recursos internos para lidar com a vida, vivem mais, têm mais saúde, são mais sociáveis, têm mais sucesso profissional, são mais altruístas e são melhores cidadãos. Ou seja, nós temos argumentos e embasamentos aqui para mudar as nossas crenças negativas. Primeiro, você precisa fazer uma autoanálise. Quais as suas crenças a respeito da felicidade? O que você pensa a respeito da felicidade? Que a felicidade vai te deixar acomodado? Que a felicidade é passageira e por isso você tem até medo de sentir alegria ou momentos felizes, porque você imagina que isso vai passar muito rapidamente, deixando um enorme vazio? Na verdade, tudo depende da nossa definição de felicidade. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de lidar com a felicidade porque não temos uma definição em termos concretos do que é felicidade. Muita gente define felicidade como sendo isso, como sendo aquilo, mas muitas vezes nós, particularmente, não temos uma definição própria, nossa, que nos faça sentido sobre felicidade. Muitas vezes as pessoas associam o dinheiro à felicidade, ou seja, elas maximizam o meio. O dinheiro é um meio para que nós consigamos atingir alguns objetivos. Ele não é a felicidade como um fim. Isso várias pesquisas têm mostrado, a questão do dinheiro não trazer a felicidade. É óbvio que ajuda, é óbvio que dinheiro é bom, até que ele não seja um fator de preocupação. A partir daí ele não faz muito mais diferença em relação à felicidade. Nós vimos que o primeiro pecado fatal contra a felicidade é desvalorizar a felicidade. Qual seria o antídoto contra esse pecado? Priorizar a felicidade. E isso não quer dizer perseguir a qualquer preço, a qualquer custo a felicidade, mas sim priorizar a felicidade nas nossas escolhas do dia a dia. Eu desafio você a pensar todos os dias antes de fazer cada escolha. Ao fazer essa escolha, eu estou priorizando a minha felicidade? E tenha certeza que quando você prioriza a sua felicidade, você vai ser mais doador às outras pessoas, você vai ser mais compreensivo, você vai conseguir enxergar mais oportunidades e soluções para os seus problemas. Quando nós priorizamos a felicidade,
nós começamos a fazer escolhas que nos ajudem a manter os níveis altos de felicidade. Muitas vezes você não quer fazer algo, aquilo não vai te fazer bem, mas você faz por uma pressão social, porque alguém está pedindo e você não consegue falar não. Tudo isso tem que ser melhorado para que você possa estar bem. Não tem como você contribuir com a felicidade de outra pessoa sendo infeliz. Nós precisamos aprender a definir a felicidade, a criar um conceito e uma definição de felicidade que faça sentido para nós mesmos. A felicidade pode ser vista como prazer sensorial, ou seja, você come algo que é muito saboroso, aquilo te dá prazer, você viaja e tem um prazer, tudo que você toma um banho quente, você tem um prazer. A felicidade pode ser definida como esses prazeres sensoriais, que nós chamamos até na psicologia positiva de uma vida prazerosa. Não tem nada errado em ter prazeres, muito pelo contrário, isso ajuda muito com relação às emoções positivas. Mas essa é uma dimensão da felicidade, e essa sim talvez seja a mais passageira, porque o prazer sensorial ele vai e outros vêm. Então essa é a sensação que, vinculada à felicidade, talvez seja mais passageira. Nós podemos definir a felicidade também como orgulho. Um orgulho não autêntico, um orgulho arrogante no sentido de ser melhor que as outras pessoas. Tem pessoas que só se consideram felizes quando elas se comparam a outras e conseguem ter algo melhor ou serem superiores a outras pessoas. Posso definir felicidade como orgulho autêntico, que é a comparação e o desejo de ser melhor que você mesmo todos os dias. O orgulho autêntico é algo que é fantástico, porque se você definir a felicidade para você como sendo a sua melhoria contínua dia após dia, eu garanto que você terá motivos todos os dias para ser feliz, porque todos os dias a vida te dá oportunidades para superar algo ou alguma dificuldade. Amor e conexão. Eu posso definir a felicidade também como momentos de amor e de conexão com outras pessoas, serviço, respeito, amizade. Isso também você pode ser feliz sempre, não vai depender de dinheiro, não vai depender do tempo, não vai depender se algo de maravilhoso aconteceu ou não na sua vida naquele dia. E posso definir felicidade também como abundância, que é o sentimento de que você tem na sua vida tudo o que você precisa para viver. Esse é outro conceito que ajuda muito na definição de felicidade, ou seja, para você ser feliz, tudo depende de como você define a felicidade. Se você definir a felicidade somente como prazer sensorial ou como você ter que ser melhor que as outras pessoas, você vai se frustrar muito e provavelmente na maioria do tempo estará infeliz. Agora, se a sua felicidade for orgulho autêntico, ou seja, se esforçar para cada dia ser uma pessoa melhor, para ser melhor do que você mesmo, para ser melhor do que você foi ontem, para se superar, para desenvolver potenciais. Se você escolher que a felicidade para você é o amor e conexão, todos os dias você tem a oportunidade de se conectar genuinamente com alguém. E se você escolher que a felicidade para você é abundância, é ter tudo o que você precisa para viver, a sua vida será repleta de gratidão e de felicidade todos os dias. O exercício dessa semana é: escreva sua própria definição de felicidade. Pegue um papel, se dedique a isso, pense antes de escrever, leve essa atividade de uma maneira bastante engajada e séria. Faça a sua própria definição de felicidade. O que é felicidade para você? É orgulho autêntico? É amor, conexão?
É abundância? A minha definição de felicidade, para dar um exemplo, eu incluo os 3. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, eu quero me conectar genuinamente às pessoas todos os dias e eu quero ser grata por eu ter tudo que eu preciso para viver. Escreva a sua definição de felicidade. Depois escreva 3 ou 4 ações que você pode começar a tomar hoje, amanhã, para melhorar os indicadores de felicidade relacionados a isso que agora você entende que é felicidade para você. Como você aplicará essas ações nessa semana? Anote sempre que você conseguir aplicar uma dessas ações e como você se sentiu. Ande com essa definição de felicidade na sua carteira. Coloque essa definição de felicidade na porta da geladeira, para que você não caia na tentação de olhar para a grama do vizinho e achar que é mais verde que a sua e deixar com que isso abale a sua felicidade. Primeiro pecado contra a felicidade, desvalorizar a felicidade. Primeiro antídoto contra esse pecado, ou seja, como a gente enche esse balão. Priorizar a felicidade nas suas escolhas do dia a dia. Continuaremos a falar na semana que vem, no próximo vídeo, sobre o segundo pecado contra a felicidade e o antídoto, ou seja, como podemos ser mais felizes. Muito obrigada pela sua companhia, vejo você na aula 3. Tchau!